Você chegou no Estúdio Violão e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito temido pelas pessoas que estão começando a tocar violão. Então, se você está começando a tocar violão, muito provavelmente você já ouviu falar sobre o monstro do Lago Ness. E sobre qual que é o assunto de hoje. Antes de começar a falar desse assunto, já deixa o seu like aí embaixo, que é muito importante para crescer esse vídeo, espalhar esse vídeo para mais pessoas, e se inscreva no nosso canal para receber conteúdo semanalmente. Então vamos lá. O assunto de hoje é a famosa pestana. Esse acorde aqui, ou essa posição aqui, né, porque eu não vou falar só do acorde de Fá maior, que é o acorde temido por todo mundo, porque todo mundo acha impossível de fazer, mas eu quero aqui já dizer, se você está começando a tocar violão, você se deparou com esse acorde e falou, é impossível, eu não consigo, eu vou dizer, você consegue sim. Se esforça, segue o que eu vou falar aqui, que você vai conseguir resolver essa pestana. Então vamos lá. Os acordes que eu vou trazer como referência para falar dessa posição da pestana é o acorde de Fá maior e de Si maior. Por que desses acordes? Porque se você sabe a forma de Fá, ela vai derivar outros acordes, como por exemplo Fá sustenido, dá para fazer o Sol aqui, Sol sustenido, e a mesma coisa para esses acordes menores, Fá menor, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor e assim por diante. O outro é o Si maior, porque vai seguir uma mesma sequência lógica também. Eu não vou falar aqui dessa sequência lógica, eu vou deixar isso para uma outra aula, mas eu quero que você entenda principalmente nessa posição do Fá e do Si, que essas configurações que eu vou falar, se você aplicar isso que eu vou falar, você vai conseguir resolver esse problema da pestana. Então vamos lá. O que acontece quando a gente faz uma pestana? Tem alguns pontos aqui a ser observado, que é, primeira coisa, precisa de força? Precisa de uma certa força. Então, primeira coisa que você vai ter que treinar é essa questão da força, tá? E já eu vou falar como você vai fazer isso. O segundo ponto é a questão da abertura, porque quando nós fazemos a pestana aqui, a nossa mão ela tem uma certa abertura que eu tenho que deixar ela, e isso também é uma coisa que pega muito. E a outra questão é como que o meu braço deve estar para mim fazer essa pestana, para que esse som saia. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar para você fazer é o acorde de Fá maior, e você vai fazer o acorde de Fá, e aí você vai prestar atenção nos detalhes que eu vou falar aqui agora. Ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, quando você vai deixar a posição, não precisa pressionar, só deixa na posição aí, e aí a gente vai observar o seguinte, quando eu faço uma pestana, automaticamente o meu cotovelo, diferente das posições abertas como Dó, por exemplo, eu estou no Dó aqui, estou no Ré, o meu cotovelo ele está aqui, ó, nessa posição, aberto, em relação à minha costela aqui. Quando eu faço uma pestana, o que vai acontecer? Ó? Percebe que o meu cotovelo foi para dentro aqui, foi junto do meu corpo, eu colei no corpo. E isso é muito importante, porque se eu tentar fazer essa pestana aberta, não vai dar certo. Então a primeira coisa que você vai fazer, fecha o cotovelo, encosta ele no corpo, não precisa forçar para dentro, é só uma encostada de leve, tá? E aí, o segundo ponto que você vai observar. Quando a gente faz a pestana, o que pega é a lateral do dedo, não é a frente do dedo aqui, é essa lateral aqui, tá? E isso é muito importante, porque se você fizer com a frente do dedo, você vai precisar colocar muita força, exercer muita força. Precisa exercer força? Precisa. Mas eu vou dizer que é muito mais o jeito do que a força. Então, jogou o cotovelo aqui, abriu na posição, agora você vai fazer o seguinte. Jogou a lateral do dedo, agora você vai pressionar a sexta corda na primeira casa, como se você fosse fazer isso aqui, ó. Aqui não está a pestana, tá? Agora, você fez isso aqui, aí você desce o dedo. E aí percebe que o meu dedo, ele não está reto assim, tipo, como se fosse o dedo assim, levantado. Ele está meio que um ganchinho. E esse gancho é muito importante que você faça. Você fez o ganchinho e cola esse, aqui vem o outro ponto que é,
cola esse dedo da pestana no traste que está na sua direita, o traste da primeira casa. Cola ele lá. É em cima? Não, é colado, mas não em cima, porque senão daí o som abafa e corre risco de sair o som da casa 2. Então cola ele lá. E aí lembra disso aqui que eu falei, ó, de pressionar a primeira casa, porque tem gente que faz a pestana assim, eu vou falar, se você faz assim, sua pestana não vai sair som, você pode treinar essa pestana a vida inteira desse jeito e não vai sair som direito. Isso aqui, tem gente que faz a pestana assim, pega a ponta do indicador, joga saindo do violão aqui lá em cima. Não vai sair por quê? Porque você vai precisar exercer muita força para sair e não vai conseguir, tá? Então se você faz isso, tira esse hábito. Eu sei que talvez já virou um vício, mas se você tem esse vício, elimina ele. Porque senão sua pestana sempre vai sair uma bela... Enfim. Então, joga a ponta do dedo. E aí lembra, se você já criou esse vício, você vai ter que estudar essa pestana do zero, tá? Para tirar esse vício. Então tá, fez isso aqui. A pestana vai estar resolvida? Aí que vem o ponto que todo mundo acha que vai sair da aula agora e vai falar, pô, agora eu resolvo. Galera, presta atenção, tudo é um treino, não vai estar resolvido. Muito provável que se você fizer isso que eu falei, você não vai resolver de imediato. É um processo para as coisas acontecerem. E aí se você me perguntar de tempo, eu vou dizer, é muito relativo. Tudo depende, vai de pessoa para pessoa, vai de como a sua mão ela tá com essa elasticidade de abrir, de colocar a força, mas o que eu te garanto é, se você seguir esse passo a passo, sua pestana vai sair. Então, faz esse passo a passo, fecha o cotovelo, joga a lateral do dedo, cola o dedo no traste, segura a ponta do dedo lá na primeira casa, na sexta corda, faz o ganchinho, e aí você vai fazer a posição dos outros dedos, certo? Então esse é um ponto, esses pontos são muito importantes para que você resolva isso. Uma outra coisa é que, isso aqui é legal, quando a gente faz isso aqui, ó, que eu faço a pestana segurando no Fá, por exemplo, eu não estou exercendo a força do meu dedo sobre todas as cordas. A tensão ela está na corda 1 e na corda 2 e na corda 6. O resto, quem segura, é esses dedos. Então, quando eu faço, a parte do meio aqui não está fazendo força. É mais as duas cordas de baixo aqui onde está e aqui em cima, ó. Tanto é que se eu tocar aqui, ó, percebe que aqui eu toquei a corda 5, tá? A corda 5 está saindo, mas a minha força está mais localizada na corda 6. Nossa, olhei lá para cima como se a corda 6 estivesse lá em cima. Enfim. Então... é isso que você precisa, e por isso que eu digo que é mais o jeito do que a força. Eu não preciso tirar a água do violão colocando tanta força. Não é isso. É o jeito e um pouco de força, certo? Então tá, fez isso, você vai treinar isso por um tempo. E não vai sair da noite pro dia, não vai sair talvez de uma semana para outra. Isso vai demorar algum tempo. Eu vou dizer assim, se você treinar todo dia isso, vou dizer assim, em um mês você resolve? Resolve, você consegue resolver isso em um mês. Um mês é muito tempo, você vai falar, mas um mês é muito tempo. Fala, galera, você está aprendendo a tocar violão. Você não vai aprender do dia para a noite. Nós que somos profissionais da música, a gente estuda uma vida inteira para conseguir fazer algumas coisas. Não estou dizendo que você vai estudar a vida inteira para fazer uma pestana, mas estou dizendo que é um processo, é um dia a dia, cada dia é crescer um degrauzinho, certo? Então tá, enfim, fez isso, treinou no Fá. Agora no Si. O Si vai seguir os mesmos princípios, tá? Só que aqui que vem uma coisa que a gente faz no Si, que no Si principalmente, que eu falei do dedo passar lá em cima, as pessoas fazem muito mais isso no Si, e por isso que não se resolve. Você não pode deixar o dedo sair aqui em cima, ó. Ele tem que ir na quinta corda, pressiona a quinta corda na segunda casa, e aí o acorde acontece da quinta corda para baixo. Não é na sexta, é da quinta. Sexta corda, o que a gente faz? A gente pega o indicador que está a pestana e percebe, se você olhar aqui, o meu indicador ele está encostando na corda de cima. Como se, por exemplo, a minha pestana está aqui, o meu dedo da pestana está aqui,
ele está encostando na corda de cima, só uma encostadinha de leve aqui, vamos dizer que esse dedo meu é a corda. Ele está dando uma encostadinha aqui só para abafar, porque daí na mão direita que eu faço ritmo, eu posso bater nessa corda que está mutado, não está saindo som. Então esses são os pontos principais. Como que você vai treinar isso? Dessa forma, pega o acorde e montou o acorde, conferiu, cotovelo, colou o dedo no traste, lateral do dedo, não a frente, pressionou casa 6 aqui no Fá, casa 6 não, corda 6 na casa 1, jogou, abriu os dedos, você vai fazer esse passo a passo, treina, e aí você vai ver se está saindo. Não está saindo, tira a mão, dá uma descansada, faz de novo, enfim, dessa forma. Depois aplica isso a uma sequência de acorde, faz assim, eu vou fazer Dó e Fá. E você vai resolvendo dessa forma, tá? Com muita calma, muita paciência, e eu tenho certeza que se você seguir esse passo a passo, você vai chegar lá. Uma outra coisa a se resolver depois é sobre a posição, a velocidade que a gente chega nessa posição. Mas isso eu vou deixar para outra aula. Treina essa pestana. Se você quiser saber mais algum assunto que te incomoda ou algum assunto que você tem curiosidade, comenta aí embaixo. E por último quero falar do e-book que está no link aí embaixo. O e-book é o e-book de Sertanejo Raiz. Nós vamos fazer outros e-books, tá? Mas por enquanto o que eu vou deixar linkado é o de Sertanejo Raiz, são 100 músicas raízes. E se você já quer matar logo, se você tiver com essa dúvida, tem pestana? Tem pestana. Tem que saber pestana para tocar. É o básico. Saber pestana de Fá e Si é coisa básica. Então, se esforça, aprende essa pestana. O link do Sertanejo Raiz está aí embaixo. E acompanhe o nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever, beleza? Até mais!